Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse canal de saúde e segurança do trabalho. Meu nome é Mário Paulo, sou médico do trabalho e durante um bom tempo fui professor na área de saúde e segurança do trabalho. Este canal foi idealizado para os profissionais técnicos na área de saúde e segurança do trabalho, mas também pode ser utilizado pelos profissionais de nível superior que estejam iniciando sua jornada na área. Gostaria de pedir que vocês seguissem a sequência das videoaulas para um melhor fluxo do aprendizado. A cada videoaula, tentarei dar uma boa base para que depois vocês possam aprofundar cada assunto específico conforme a necessidade de vocês. Como qualquer outro canal do YouTube, você pode fazer sua inscrição gratuitamente, bastando para isso clicar no ícone inscrever-se no canto esquerdo abaixo desse vídeo. Fazendo isto, você será informado de algum novo vídeo que eu postar neste canal. Logo abaixo, você encontrará o ícone sobre. Clicando lá, você terá acesso à bibliografia relacionada a essa videoaula. E, além disso, acesso ao meu LinkedIn, caso vocês queiram saber mais informações sobre a nossa experiência profissional. Espero que todo esse material seja muito útil na prática diária de vocês. Nessa videoaula estaremos falando da importância da saúde e segurança do trabalho e, por consequência, o papel importantíssimo que têm os profissionais da área na melhoria das condições de saúde e segurança do trabalhador brasileiro. Nós vivemos uma situação muito complicada no mundo inteiro em relação a acidentes e doenças do trabalho, principalmente nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento como o Brasil. Segundo a OIT, nós temos hoje cerca de 2,2 milhões de mortes por ano por doenças do trabalho. Cerca de 321 mil mortes por ano por acidentes de trabalho. O que implica que a cada 15 segundos um trabalhador morre devido ao trabalho. É muita gente morrendo por dia em função do trabalho num mundo tão moderno. No Brasil, baseado no anuário estatístico de 2012 da Previdência Social, nós tivemos 705 mil acidentes de trabalho em 2012, cerca então de 80 acidentes por hora em 2012. Então, são muitas doenças do trabalho e acidentes do trabalho por hora. Isso aqui ainda está subdimensionado porque muitos trabalhadores que não trabalham registrados não entram nessa estatística. Nós tivemos 2.700 mortes, cerca de 7 mortes por dia. Quer dizer, então, 7 brasileiros morrem por dia em função do seu trabalho. Tivemos cerca de 15 mil invalidez permanente. 15 mil pessoas foram aposentadas por invalidez no ano de 2012. O que equivale a que o Brasil está produzindo 40 inválidos por dia. É muita gente se tornando incapaz, inválido para o trabalho diariamente. Para exemplificar por que dessas estatísticas tão altas, vamos ver alguns casos aqui. Então, o primeiro exemplo é esse trabalhador aplicando veneno em sua lavoura, sem a menor adequada proteção a essa exposição. Sem luva, sem vestimenta adequada, sem máscara. Então esse trabalhador pode vir a adoecer em função da exposição a esse veneno, ou até vir a morrer, engrossando essa estatística que nós falamos. Aqui um outro exemplo de um trabalhador lixando um casco de um navio, expondo uma quantidade enorme de poeira, veja o braço do trabalhador, sem adequada proteção, usando uma camisa como máscara, sem proteção auditiva, sem uma vestimenta adequada, sem luvas para evitar ferimentos. E esse trabalhador então pode, por exemplo, caminhar para uma fibrose pulmonar, para uma doença pulmonar, uma pneumoconiose, em função dessa total irregularidade da proteção à sua saúde. Uma outra situação bastante comum no Brasil: trabalhadores trabalhando em altura sem a mínima adequada proteção à sua saúde e segurança. Vejam esse trabalhador em um andaime não fixado, estabilizado apenas por uma tábua aqui. Esse indivíduo subiu lá no último andar do andaime
equilibrando-se numa única tábua, fazendo uma perfuração lá com uma furadeira, sem qualquer proteção à sua mão, ao seu ouvido, sem cinto de segurança e, consequentemente, com um risco enorme de sofrer um acidente grave, aí, engrossando aquela estatística, né? Sem dúvida é uma das causas de mortes e acidentes graves, trabalho em altura sem adequada proteção. Um outro exemplo, aqui situações de amputação de membros, né? Então é muito comum amputações de mãos, dedos, pernas em acidentes de trabalho. Então aqui uma amputação parcial de dedos da mão. Vejam aqui uma situação desse trabalhador sem a mínima proteção à sua saúde, usando chinelo, sem vestimenta adequada, sem luva, sem proteção auditiva, soldando. Quer dizer, a chance de um acidente é muito grande. Bom, e esses números enormes de acidentes de trabalho têm uma implicação de um custo para toda a sociedade brasileira muito grande, uma despesa enorme para toda a sociedade. Há uma cadeia de eventos em função desse acidente de trabalho. Então vamos ver, por exemplo, o que acontece lá no local de trabalho. No local de trabalho você vai ter que mobilizar o pessoal do Ministério do Trabalho para investigar o acidente de trabalho. Às vezes, em alguns casos, vai precisar do Corpo de Bombeiros ou do SAMU para resgatar esse acidentado. Em alguns casos, a polícia vai ter que entrar para fazer o boletim de ocorrência desse acidente quando ocorrer morte, né? Aí, só aqui você já vê uma quantidade de profissionais que são mobilizados para verificar esse acidente de trabalho, né, e para dar os primeiros socorros. Aí já depois esse trabalhador acidentado vai caminhar para os hospitais, né, os hospitais principalmente públicos, né, atendidos pelo SUS, e aí você vai ter envolvimento de maqueiros, enfermeiros, médicos, cirurgiões, anestesistas, enfim, uma série de profissionais para dar socorro a essa vítima. Você vai ter material cirúrgico, pinos, parafusos, gesso, enfim, uma enormidade de materiais que vão ser gastos na assistência a esse trabalhador acidentado. Posteriormente, esse trabalhador terá que fazer um acompanhamento domiciliar, então na unidade de saúde próxima à sua casa, às vezes tendo suporte de fisioterapia para se reabilitar, medicamentos, curativos, os médicos ali da unidade de saúde próxima à sua casa, para dar o seguimento ao acompanhamento desse acidentado, psicólogos, às vezes conforme a gravidade da sequela, esse trabalhador vai ter que ter um suporte emocional para se recuperar, trabalho de enfermagem, trabalho de assistência social, às vezes trabalho do agente comunitário de saúde visitando esse trabalhador, enfim. Depois caminha lá para o INSS, onde ele vai receber o auxílio doença, né, que é pago pelo INSS durante o período que ele estiver incapacitado. Esse período poderá ser longo e caminhar para uma invalidez permanente, como nós vimos. Às vezes, conforme o caso, se houver morte, uma pensão aos filhos, uma pensão ao viúvo ou à viúva, indenização por parte do INSS em caso de invalidez parcial, no caso de auxílio acidente, que é um auxílio pago no caso de invalidez parcial, que o indivíduo vai voltar ao trabalho, mas com limitações, os médicos peritos que vão ter que avaliar com frequência esse trabalhador durante o seu afastamento, o serviço de reabilitação profissional do INSS, que irá pagar cursos, oferecer treinamentos para esse trabalhador voltar ao mercado de trabalho com as suas limitações, em alguns casos pagar próteses, pernas mecânicas, prótese auditiva, enfim, uma série de despesas dentro da reabilitação desse trabalhador. Lá na empresa, a empresa terá que pagar os 15 primeiros dias desse trabalhador afastado. Tem, às vezes, uma exposição da imagem dessa empresa na mídia, o que é ruim para a empresa, né? Uma exposição negativa do acidente de trabalho dessa empresa.
perda de produção, atraso em função desses acidentes, trauma dos outros trabalhadores conforme a gravidade desse acidente. Às vezes os outros trabalhadores ficam abalados. Você pode, em alguns casos, ter dano do patrimônio, com destruição do patrimônio, e depois a empresa pode caminhar para ter que pagar indenizações ao trabalhador, aos seus familiares, dar assistência aos seus familiares. Também implicará no FAP e no SAT. O SAT é seguro de acidente de trabalho, o FAP é fator acidental de prevenção. São impostos que elevam para essa empresa quando o índice de acidentes dessa empresa está elevado. Então, aumenta o imposto dessa empresa. Depois, essa situação pode caminhar para a justiça, onde implicará na utilização de advogados, de juízes, de toda a equipe do tribunal, com custos judiciais altos. Então vejam que é uma cadeia de despesas para toda a sociedade brasileira que esses acidentes geram. E o José Pastore, que é um estudioso dos custos dos acidentes do trabalho no Brasil, estima que o Brasil gaste cerca de 70 bilhões por ano com as despesas relacionadas a acidentes e doenças do trabalho. Vejam que é uma montanha de dinheiro. Para vocês terem ideia, no ano de 2013, o orçamento para todo o Ministério da Educação, ou seja, todo o investimento do governo federal em educação para ensino fundamental, técnico, ensino superior, enfim, todo o investimento do Ministério da Educação teve um orçamento de 80 bilhões, muito próximo ao custo dos acidentes de trabalho no Brasil. O Bolsa Família, que é um programa do governo que ajudou milhares de famílias a sair da situação de miserabilidade, teve um custo total em 2013 de 20 bilhões por ano. Então, vejam que a despesa com acidentes de trabalho no Brasil é enorme, né? E que todo esse dinheiro poderia estar sendo investido em melhorias das condições de saúde, de educação dos brasileiros, enfim. É um desperdício enorme de dinheiro de toda a sociedade. Mas o maior custo mesmo é para o trabalhador acidentado, para seus familiares. Vejam bem, qual é o custo, qual é o valor de um braço? Qual é o valor de uma perna? Isso não dá para você medir, não é mensurável o valor de um braço, de uma perna. Em casos, às vezes, na justiça, você tem uma estimativa baseada no grau de sequela, baseado nos anos de vida produtiva que esse trabalhador poderia ter, aí você chega a um valor. Mas é um valor subjetivo, não dá para você definir qual é o valor de uma perna, de um braço. Então, sem dúvida, o maior prejudicado é o trabalhador, né? É um custo enorme na vida desses trabalhadores, na vida de seus familiares. Qual é o valor financeiro da ausência de um pai nessa família, né? As crianças aqui, a mãe com esse pai que faleceu, né? Então não dá para mensurar o valor disso. Em função disso tudo que nós vimos, de toda essa cadeia de despesa, de custo para o Brasil, cada vez mais tem se pressionado as empresas em relação aos acidentes e doenças do trabalho. Então nós temos uma série de normas e leis que fazem com que essas empresas preocupem cada vez mais com reduzir a quantidade de acidentes e doenças do trabalho. A Constituição Federal fala em acidentes de trabalho, a CLT, as normas regulamentadoras, a OIT com as suas normas, as leis e normas previdenciárias, o próprio SUS tem uma parte da legislação do SUS que trata sobre doenças e acidentes de trabalho, o Código Penal penalizando os empresários que agirem negligentemente com essa situação de saúde e segurança do trabalho, o Código Civil
através de indenizações dessas empresas, o NETEP e o FAP, que fazem parte da legislação previdenciária, aumentando os impostos para as empresas que têm uma incidência maior de acidente de trabalho, as instituições, os atores sociais que fazem com que essa legislação atue nas empresas, tentando reduzir esse índice enorme de acidentes e doenças do trabalho. Então, o Ministério do Trabalho, o INSS, o Ministério Público do Trabalho, os sindicatos, a Anvisa, que pertence ao SUS e ao Ministério da Saúde, também fazendo pressão para a melhoria das condições de trabalho, o CEREST, que também está ligado ao SUS, a Secretaria de Saúde, que é o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, que também faz fiscalizações e busca orientar as empresas no sentido de melhorar as condições de saúde do trabalhador, a Justiça do Trabalho, a CIPA, a Polícia, os órgãos certificadores para você certificar uma empresa, vamos supor, de ISO 9000, enfim, os certificadores exigem um programa de prevenção de doenças e acidentes do trabalho. Clientes, às vezes algumas empresas clientes exigem que, para que forneça serviços ou produtos para esses clientes, exigem que haja um programa de redução de acidentes e doenças do trabalho, enfim. A pressão em cima das empresas para que haja uma diminuição no número de acidentes e doenças do trabalho são enormes, né? Por último, agora o e-social, que é o sistema de escrituração digital do governo, onde todas as informações trabalhistas vão entrar nesse e-social, informações trabalhistas, previdenciárias, e aí muitos órgãos vão fazer uso dessa base de dados, né? O próprio Ministério do Trabalho, o próprio INSS, a Receita Federal na cobrança de impostos, enfim, uma série de órgãos vão fazer uso de todas as informações do e-social, tornando mais efetiva a cobrança de uma melhoria dessas condições de trabalho para os trabalhadores brasileiros. E aí entra o papel importantíssimo dos profissionais de saúde e segurança do trabalho, né? Nós, profissionais dessa área, temos um papel importantíssimo na proteção social desse trabalhador, dessas famílias, né? E cada vez mais as empresas serão cobradas no sentido de montarem equipes de profissionais nessa área, para que possam reduzir esses índices de acidente e doenças do trabalho. Aqui a gente vai ver alguns exemplos das pressões que esses órgãos têm feito nas empresas para melhorar essa situação. Então aqui um exemplo onde o Ministério do Trabalho e Emprego aplicou uma multa milionária nas construtoras que fazem as obras da Copa do Mundo de Cuiabá, pelo não atendimento às normas de construção civil, especialmente na segurança do trabalho. Aqui um outro exemplo do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho são os promotores de justiça do trabalho, né? Que condenaram um frigorífico a 5 milhões por descumprir normas de segurança e saúde do trabalho. Um outro exemplo, o INSS ajuiza a ação regressiva coletiva em Porto Alegre. O que é uma ação regressiva? É para restituir o dinheiro que o INSS tem gastado com esses trabalhadores doentes, esses trabalhadores acidentados. Então aqui, ó, ressarcimento dos valores pagos em benefícios acidentários. Então quando há uma nítida negligência de uma empresa adoecendo muitos trabalhadores e o INSS está pagando benefício a esse trabalhador, o INSS entra com uma ação regressiva para que essa empresa indenize o INSS, ou seja, indenize a sociedade, né? Porque o dinheiro do INSS é da sociedade. Então aqui, ó, resultado de omissão e negligência de uma empresa. Então estima-se um valor de 1 milhão pago por 111 benefícios. Aqui é um outro exemplo. Saiu no Estadão,
Acidente na obra de ampliação de Viracopos. Viracopos é o aeroporto lá de Campinas, soterra 2 operários. Quando a imagem da empresa sai na mídia a nível Brasil aí, né? Isso tem um custo para a empresa, né? Na sua imagem, né? Que aparece com uma imagem negativa a nível Brasil em função dos acidentes de trabalho. Então as pressões são muito grandes de todos os órgãos para que se reduza esses índices. Bom, então cada vez mais as empresas vão necessitar de profissionais de saúde e segurança do trabalho para mudar esse quadro. A NR4, que normatiza o SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, define esses profissionais aqui do quadro do SESMIT: o técnico de segurança do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, o auxiliar de enfermagem do trabalho, o enfermeiro do trabalho e o médico do trabalho. Porém, cada vez mais tem se agregado outros profissionais ao SESMIT. Por exemplo, o fisioterapeuta, que tem participado de muitos SESMIT, buscando melhorar a ergonomia e evitar doenças osteomusculares nos trabalhadores, juntamente com o educador físico, estabelecendo ginástica laboral, correções posturais, melhoria dos layouts dos postos de trabalho, no sentido de evitar essa doença tão comum que é a doença osteomuscular, né? O fonoaudiólogo, que em algumas empresas tem um papel importantíssimo, né? Empresas onde há um risco para doenças auditivas, doenças da voz, é uma importante colaboração ao SESMIT, né? O assistente social, que em muitas empresas faz um papel muito importante, pois muitos trabalhadores têm as suas doenças ligadas a fatores sociais, a fatores domésticos, né? Situações de risco social. E aí o papel do assistente social visitando, tomando ciência de qual é a situação social desse trabalhador. Um trabalhador perturbado socialmente vai para a empresa e pode sofrer um acidente, porque está desligado, preocupado com a sua situação social, então pode cair, pode se cortar. Então, o assistente social tem um papel importante nisso. O psicólogo, cada vez um papel mais importante, haja vista a incidência de problemas de saúde mental nos trabalhadores, né? É muito comum hoje a depressão, a ansiedade, o estresse, que está muitas vezes ligado às pressões trabalhistas, né? E aí o psicólogo tem que entrar com a sua experiência, ajudando a equipe do SESMIT, né? E muitos outros profissionais, né, podem agregar valor a essa equipe do SESMIT. Tem que ser uma equipe multidisciplinar para que seja eficiente na redução do número de acidentes e doenças do trabalho. Bom, abaixo desse vídeo você encontra um link onde você terá acesso à bibliografia relacionada a esta videoaula. Façam críticas, sugestões, participem, pois só desta maneira esse canal atingirá o seu objetivo, que é levar educação de segurança e saúde do trabalho para melhorar as condições de trabalho no Brasil. Próxima aula, nós falaremos sobre legislação trabalhista, uma aula muito importante para os profissionais da área, haja visto que são profissões muito legalistas, que trabalham muito com leis, normas, e a gente precisa estar atualizado e conhecer profundamente essas normas. Muito obrigado e participem.